Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, o programa Voz da Igreja está começando. Obrigado por estar conosco neste canal, neste horário. Vamos neste caminho para a Páscoa, neste tempo favorável de conversão, vamos partilhar a nossa fé. Vamos exercitar-nos na mudança interior, iluminados e estimulados pela palavra de Deus. Bebendo da fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos mergulhar no mistério da palavra de Deus escrita na Sagrada Escritura. Vamos mergulhar no texto que vamos ouvir e partilhar na liturgia deste domingo, o segundo domingo da Quaresma. Se você tem aí por perto a sua Bíblia, então pode tomá-la. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 2 a 10. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e os fez subir a um lugar retirado, numa alta montanha, a sós. Então, Jesus foi transfigurado diante deles, e suas vestes tornaram-se resplandecentes, tão brancas como nenhuma lavadeira na face da terra poderia branqueá-las. Apareceram-lhes Elias e Moisés falando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Na realidade, Pedro não sabia o que falar, pois eles estavam tomados de medo. Desceu então uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai-o. De repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, até quando o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram para si o que foi dito, mas discutiam sobre o que significaria esse ressuscitar dos mortos. Meu irmão, minha irmã, estamos então no caminho da Páscoa, a festa primordial, o mistério fundante da nossa fé. Estamos neste ciclo da Páscoa que começa com uma caminhada de conversão que é a Quaresma. E haveremos de saborear depois do Tríduo Pascal, saborear essa presença do Senhor num longo e fecundo tempo pascal, que nos faz perceber que Ele continua para sempre no meio de nós. Vivo, ressuscitado, presente, indo com os seus na história que avança para a plenitude. Todos os anos, no primeiro domingo da Quaresma, lemos aquele texto das tentações de Jesus, como lemos e meditamos no último programa, na versão bem sintética do Evangelho de Marcos. E todos os anos também, no segundo domingo da Quaresma, nós lemos e meditamos o texto da transfiguração de Jesus, como nós lemos também neste ano na versão de Marcos. E aqui nos colocamos então diante de 2 realidades, ou de 2 coisas que tocam a nossa humanidade. Uma delas é o pecado. Somos tentados todos os dias, assim como o próprio Jesus. E com ele aprendemos a vencer o tentador. Por isso, quando nós rezamos
não nos deixeis cair na hora da tentação. O que nós pedimos ao Pai é que Ele nos ajude a escolher sempre a Ele. E isso significa não cair, como Jesus não caiu, porque escolheu o Pai, escolheu ser filho, escolheu estar com o Pai sem forçar o Pai a nada, escolheu não trocar de Pai. São as tentações. Mas é também importante nós percebermos que esta é uma coisa, é uma realidade que nos toca, a do pecado, porque somos tentados todo o tempo. Há sempre uma outra voz que, como a Adão e Eva, nos sugere um outro caminho, ou uma outra voz, como também Jesus escutou, querendo roubá-lo do Pai, do amor do Pai, da fidelidade do Pai, da filiação. Mas esta é apenas uma realidade. A outra realidade está expressa no texto de hoje. A transfiguração revela não só o futuro de Jesus, mas também revela o futuro daqueles que crerem em Jesus. Aqui estamos dentro do contexto do Evangelho de Marcos, exatamente após o primeiro anúncio da paixão, aqui no final do capítulo 8, onde Jesus diz então que o Filho do Homem, que é um título messiânico que ele toma para si, o Filho do Homem vai sofrer muito, ser rejeitado, vai ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Este é o primeiro anúncio dos 3 que estão nos textos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. É aqui, depois desse primeiro anúncio, que Jesus então, diz o texto, chamou consigo Pedro, Tiago e João, subiu ao monte a sós com eles, e ali o texto diz, foi transfigurado. Foi transfigurado. E a imagem, a metáfora para falar deste novo, desta transfiguração, desta mudança de figura, de imagem que Jesus experimenta em si, isso é traduzido pelas palavras: suas vestes tornaram-se resplandecentes, tão brancas como nenhuma lavadeira da face da terra poderia branqueá-las. Chamando também para aquele momento de glória, aqueles que representam toda a tradição de fé, toda a tradição religiosa dos judeus. Aqui estão ali também com eles naquele momento Elias e Moisés falando com Jesus, como quem confirma a autoridade e a plenitude de Jesus, para quem convergem a lei e os profetas. Aqui estamos diante daquilo que está reservado a Jesus no final do caminho. Esse momento da transfiguração é importante para Jesus. Jesus saboreia naquele momento o que o Pai, que o transfigura, porque foi transfigurado, o que o Pai reserva para ele ao final. A transfiguração é a certeza de que tudo vai terminar segundo o Pai. Mas também aquele momento é importante para os discípulos, que estão ali com medo, diz o texto, porque tendo escutado o primeiro anúncio da paixão e tendo acompanhado Jesus no caminho e chegando de fato a ela, os discípulos aqui já percebem que há algo sobre Jesus, há um mistério sobre Jesus. Esse mistério se expressa ali naquele momento glorioso da transfiguração, onde Jesus saboreia e os discípulos contemplam aquilo que está reservado para ele ao final, isto é, a glória, a plenitude, a ressurreição. E ele já anuncia isto aqui de novo aos discípulos, mesmo que eles não consigam entender. É bom para os discípulos porque eles contemplam o que vai acontecer com o Mestre, de modo que o mistério da cruz não os escandalize, porque a cruz não será a última palavra. A última palavra dita sobre Jesus será dita pelo Pai e será uma palavra que o tira da morte e o faz novo, vivo, pleno. É isso que a transfiguração quer que os discípulos, mesmo que de maneira bastante tímida e gradativa, vão compreendendo do mistério de Jesus. A transfiguração traduz o final deste caminho que os discípulos viverão com o seu Mestre. Paixão, cruz e ressurreição. Cruz e glória.
cruz e vitória. A transfiguração é, digamos, o olhar final sobre a vida de Jesus e o seu mistério. Importante aqui é aquela voz que convida a escutar Jesus, que é o Filho amado. Esta palavra do Pai, naquele momento, confirma o amor dele sobre o seu Filho Jesus, este é o meu Filho amado, como também intima os discípulos a ir com Jesus, a escutá-lo, a fazer com ele um caminho, a deixarem-se fazer discípulos dele, a fim de que, atrás do Senhor, aprendam de fato o caminho da vida. Neste domingo da transfiguração, eu e você, meu irmão, minha irmã, diante do mistério da dor, da paixão, da morte, também a minha dor, a minha paixão e a minha morte, como a sua, nós somos chamados a, olhando para Jesus, como também o texto diz, que contemplaram ao final só Jesus, não viram mais ninguém a não ser Jesus com eles. É nesse mistério de fé em que nós olhamos para Jesus e o temos diante de nós, no olhar de fé, é aí que entendemos que atrás do nosso caminho de fé e de missão, marcado também por dor, por paixão e por morte, aí está reservada também para nós a glória, a ressurreição, a transfiguração que fará do nosso ser filho de modo imperfeito agora, fará de nós filhos imperfeitos que estamos no caminho, fará de nós filhos perfeitos que no caminho de Jesus também trilhamos com ele a sua paixão e a sua morte e por isso também com ele reinaremos vivos. A quaresma que estamos vivendo é um convite a vencer o pecado e a nos colocar atrás de Jesus como discípulos que queremos tão somente ser como o nosso Mestre, alcançar a maturidade humana, espiritual de Jesus, porque é aí que nós nos realizamos como filhos e filhas de Deus no caminho da história até que chegue à plenitude. Bebemos da fonte. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas. No coração deste tempo, neste tempo de conversão, que é a Quaresma, somos chamados a realizá-la pouco a pouco também na nossa vida pessoal, eclesial e social, já que a conversão não é simplesmente um exercício interior que muda um sujeito, uma pessoa, mas a conversão que eu realizo em mim, ela se expande também para o ambiente que eu frequento, para a igreja da qual faço parte, para o mundo onde estou inserido. A mudança externa começa com a mudança interna. Por isso que é importante que nesse tempo da Quaresma nos dediquemos verdadeiramente ao movimento interior de conversão. A prática externa da Quaresma, naquilo que a Quaresma nos sugere, e vamos falar disso, essa prática externa da Quaresma precisa mover-nos interiormente, para que não sejam práticas nem vazias, nem hipócritas.
que fazemos para que os outros vejam, como diz Jesus. Mas essas práticas tão importantes e oportunas na Quaresma, essas práticas nos ajudem no exercício e na atividade interior da conversão. Na quarta-feira de cinzas, ouvimos e meditamos aquele belo texto do Evangelho de Mateus, um fragmento do Sermão da Montanha, onde Jesus falava daquelas 3 atitudes que nos ajudam no processo de conversão. Importante é que nós não as façamos para que sejamos vistos, mas as façamos para que possamos progredir dia após dia naquelas direções que nos farão novos. E são 3 direções. A esmola, que significa mais do que dar alguma coisa, mas a experiência cotidiana da misericórdia, esse olhar sobre o outro, de modo que a vida do outro, o pedido do outro, o sofrimento do outro me incomode a ponto de dar a ele ou fazer por ele alguma coisa, isto é a esmola. A esmola nos educa para o outro. A esmola, ou a caridade, ou a misericórdia, é exatamente o nosso movimento na direção do outro. E aqui está o primeiro eixo de conversão. Somos chamados a recuperar o outro, a não considerá-lo como um nada, um ninguém, um invisível. Não, nós somos uma comunidade de irmãos e precisamos crescer na capacidade de conviver, de nos ajudar, de cuidar-nos uns dos outros com amor, de dialogar com amor, como propõe a campanha da fraternidade. É importante que esse movimento na direção do outro seja também um movimento que nos faça perceber que aqui há conversões a fazer. O nosso mundo vai nos educando ou deseducando, porque é coisa que precisamos vencer. Enquanto isso é espírito do mundo, o nosso mundo vai nos levando a uma postura de indiferença, de deletação do outro, de preocupação com as minhas coisas e nenhum interesse por aquilo que é do outro ou por aquilo que é da sociedade. O nosso mundo vai nos tornando egoístas, vai nos tornando fechados em nós mesmos. Portanto, esse movimento na direção do outro é um movimento importante e oportuno de conversão, porque nós somos uma família. E nesta família, irmãos cuidam uns dos outros, irmãos se ajudam. E a via da empatia, da compaixão, do diálogo, estes são caminhos pelos quais eu enxergo e me interesso pelo outro e permito também que ele esteja comigo na minha vida, na minha história, me ajudando a ser plenamente aquilo que eu devo ser. Filho de Deus, irmão deste que está comigo no caminho. Mas além da esmola que nos educa para o outro, Jesus também lá naquele texto e naquela quarta-feira de cinzas nos chamava ao exercício da oração. A oração é a nossa conversão na direção de Deus. Nós rezamos porque sabemos que alguém nos escuta, senão seríamos esquizofrênicos espirituais que falamos sozinhos na direção do nada. Não. A oração nos educa para uma comunhão, para um mistério de comunhão entre nós e Deus, a quem rezamos, que nos escuta e que fecunda a nossa conversa, o nosso diálogo com a sua presença que consola, que acalma, que fortalece, que ilumina. É assim o resultado bom da oração que fazemos. A oração, portanto, é o nosso movimento de conversão na direção de Deus, de maneira que nós não queiramos construir nosso caminho sem esta intimidade, sem esta proximidade com Ele. Ele quer estar conosco, bem perto de nós, falar conosco, como rezamos na oração eucarística número 5, e quer também que nós façamos um movimento de ir a Ele, de permanecer com Ele. Por isso é importante esse exemplo de Jesus, que no Evangelho de hoje e tantas outras vezes sobe ao monte ou vai para algum lugar deserto para rezar. É ali na experiência do Pai que Jesus encontra força para avançar,
para agir e falar com autoridade, para saber que tudo vai terminar bem, porque é o Pai que o ama, que está no controle de todas as coisas, e é o Pai quem soberanamente coordena e administra a história, a fim de que tudo possa, de fato, convergir para Ele. É assim que cremos. Mas há ainda uma terceira atividade, um terceiro exercício espiritual, que é o jejum. Se a esmola nos converte na direção do outro, se a oração nos converte na direção de Deus, o jejum, digamos assim, nos converte naquilo que nós temos de descontrole, de desequilíbrio. O jejum precisa ser um exercício de conversão interior, de ajuste, de equilíbrio interior, de modo que eu decida em que direção quero levar a minha vida, o que devo e o que quero fazer por causa de Deus, na graça dele e para ser agradável a Ele. O jejum não pode ser uma mera privação de não comer isto ou não beber aquilo. Isto até nos parece bastante fácil, já que temos hoje uma fartura grande, onde facilmente substituiríamos uma coisa por outra. Não se trata deste jejum de uma mera privação de coisas a comer ou a beber. O jejum que Deus quereria, o profeta Isaías falou disso na sexta-feira depois das cinzas, o jejum que Deus quer é aquele que nos faz romper com as cadeias interiores, com as sujeições interiores, é aquilo que nos faz romper com a injustiça, com o pecado, com tudo aquilo que estraga as relações. Este é o jejum que Deus espera de nós. E talvez neste tempo, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados, de fato, a romper com aquilo que, por mais que traga consigo belezas e possibilidades, tem se tornado um grande vício e também, por que não, uma forma equivocada de construir as relações. Aqui eu estou pensando nas redes sociais, estou pensando no uso da internet. Muitos de nós se assentaram no lugar da virtualidade, da comunicação à distância. Já perderam de vista, mesmo antes da pandemia, o gosto, o sabor da presença. Se instalaram ali na virtualidade, na distância e perderam o olhar, o cheiro, o gosto, a presença do outro. Acho que esse seria um bom jejum para nós. Se nós deixássemos por um tempo as redes sociais, a vida virtual, para nos dedicar a encontros, à presença, ao olhar do outro, mesmo nesse tempo ainda de alguma reserva, mas é possível sim nós multiplicarmos encontros onde o olhar do outro, a presença do outro, o afeto do outro cheguem a mim e eu também chegue a esse irmão, a essa irmã. Precisamos nos educar. Acho que esse seria um jejum importante e interessante que nós precisamos fazer. Acredito que muita gente não seria capaz de passar um dia sequer sem visitar as redes sociais ou sem se dedicar à virtualidade do mundo da internet. Isso, de alguma forma, é um vício que nós precisamos, pouco a pouco, ir vencendo. É o jejum que nós podemos fazer, deixando de lado as relações artificiais e a distância e nos dedicando ao encontro, à presença, ao olhar, sem contar, claro, as muitas outras formas de jejuns que nós podemos também puxar para nós. Se o que Deus quer como jejum é a privação daquilo que é mal, daquilo que estraga as relações, daquilo que quebra a fraternidade, é importante que nós encontremos no nosso modo de ser e de estar no mundo aquilo que, nesse ponto, nós precisamos ainda mudar e melhorar. São Bernardo perguntava, queres saber do que deves te converter? Ele responde, afasta-te das tuas vontades.
Pode ser que nós tenhamos que visitar nossas vontades para perceber onde é que nós nos instalamos, onde estão os nossos gostos e preferências, onde estão as coisas, as pessoas, os sentimentos, os pecados que estão marcadamente na nossa história, para aí poder rever muitas coisas e encontrar a vontade certa e a direção certa. Jejuar significa, sobretudo isso, tomar posse da minha liberdade e vivê-la segundo Deus e para Deus. Nesse ponto, São José é um belo exemplo para nós. No coração deste tempo. Superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja há uma bela e histórica devoção a São José. Estamos no ano de São José. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a encontrar e a utilizar orações que fazem parte do patrimônio espiritual da igreja, orações dedicadas a São José, ladainha de São José, orações que os papas, os santos, outros santos escreveram sobre São José. É hora de alimentar uma sadia devoção na direção deste patriarca, justo, santo, fiel, casto, que é para nós modelo de uma vontade, de uma liberdade oferecida a Deus, como também a sua bela e santa Maria. Então, nesse tempo, quero convidá-lo, meu irmão, minha irmã, a um exercício bonito e sadio de uma devoção a São José, fazendo comunhão assim com o desejo do Papa, que nos colocou dentro deste ano de São José, e também daqui a pouco entrando neste ano da família, que começa no dia 19 de março, onde, mirados nele, haveremos de também construir nossas famílias, que contarão, como sempre contaram, com a bondosa e poderosa intercessão deste patriarca. Também na tradição da igreja, é tempo de campanha da fraternidade, 57 anos de história, onde tanta coisa, tanta reflexão, tanta iluminação, tanto fruto social e eclesial, tantas pastorais, movimentos, serviços, ONGs nasceram deste empenho de 57 anos de olhar iluminado pela palavra de Deus, colocado sobre a sociedade. Isto foram as campanhas da fraternidade, uma iluminação da nossa realidade com a luz da palavra e iluminada a realidade com a palavra de Deus, foram pensados ao longo desse caminho uma presença e uma colaboração bonita dos discípulos do Senhor na transformação da sociedade. E muita coisa boa aconteceu no caminho. Neste ano também quero convidar você a encontrar-se aí em casa com seus amigos, com aqueles com quem você reza na comunidade, para realizar os encontros da campanha da fraternidade, que nesse ano nos chama ao diálogo amoroso. Fraternidade e diálogo, um compromisso de amor. Temos que aprender todos os dias a dialogar, para que nossas diferenças, aquilo que nós temos como o nosso próprio, que isso seja colocado à mesa com respeito, com amor, a fim de que encontremos juntos, na fadiga da busca da verdade, encontremos juntos o caminho da verdade. E a verdade é Jesus. Tudo que condiz com Ele e que é coerente com Ele, isto é verdade. Mas haveremos de construir isso no diálogo com os irmãos e irmãs e todos nós num caminho de conversão que nos identifica e aproxima com Jesus. Por isso, no diálogo amoroso, tendo Jesus como referência,
é aí que nós haveremos de encontrar o caminho da verdade e ir por ele. E o lema deste ano é também maravilhoso. Cristo é nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. É por causa dele que haveremos de construir pontes entre nós e derrubar os muros. Na tradição da igreja. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas.